Olá, sejam bem-vindos ao canal Balneário, mais um episódio do Futebol de Aveiro, também mais um homem aqui da casa, hoje o treinador de Futebol Clube Macierense, Pedro Silva, muito obrigado pela tua presença cá, e como faço com os outros treinadores, faço a favor de se apresentar, e o seu currículo, e depois também a equipa técnica, que também são homens. Ok, boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui nesta casa que também é a minha casa, hoje para falar mais a sério do nosso futebol aveirense e neste caso do Macierense, que é a equipa que eu treino. O meu nome é Pedro Silva, tenho 43 anos, sou treinador de futebol desde 2001-2002, onde deixei de jogar muito cedo, com 21 anos, e embarguei por esta carreira. Uma mera coincidência, um amigo meu que me convidou e que estava a precisar de uma ajuda na altura para os iniciados do São Roque, e eu aceitei o desafio, e nesse ano foi adjunto do Diogo, do Pisco. Aproveito para lhe mandar um abraço, sei que ele penso que está em França, e depois comecei a ganhar gosto por aquilo, e pronto, nesse ano acabamos o campeonato. O Diogo, não sei se depois já continuou na mesma com essa equipa, e eu, como trabalhava, tinha um emprego num bar à noite, dava mais jeito que os jogos fossem ao sábado à tarde, então foi para adjunto dos Júniors, logo na época a seguir, ou seja, eu tinha 22 anos e os meus jogadores tinham 18, 19 anos. Nessa época, o treinador dos séniores, então o Acácio, saiu em dezembro, e o treinador principal dos Júniors, que era o Aurélio, assumiu os séniores, e eu fiquei com essa equipa de Júniors. Pronto, a partir daí tive mais, penso que é 2004, 2005, tive em São Roque até 2009, 2010 ou 2010, 2011, não posso precisar bem, a acumular funções de treinador de júniores e treinador adjunto de séniores. Nos últimos 3 anos assumi a equipa sénior do São Roque, depois tive um ano sem treinar, depois estive em Mansores e já treinei, entretanto, Valcambrense, Real Nogueirense, Carregosense, Mosteiro da Feira, Pinheirense, Milheiroense por 2 vezes, Carregosense, voltei ao Pinheiro da Bem-Posta, e agora, esta época, em Macieira de Sarnes. Equipa técnica? Pronto, a minha equipa técnica este ano não é a mesma de sempre, não é? Já foram ficando alguns por o caminho, outros abandonaram por alguns motivos. Neste momento o meu adjunto é o Joel Cardoso, foi meu jogador em Milheiros e também deixou de jogar cedo, e aproveito aqui para deixar um grande abraço ao Joel, porque é das pessoas que eu conheço no futebol que mais percebe de futebol, e a forma dele estar no futebol, e eu estou sempre a dizer-lhe, porque ele também, por a vida pessoal que tem muito agitada, ainda não conseguiu tirar o primeiro nível. Eu às vezes, então, de brincadeira, digo-lhe que estou sempre a alturinha já. E este ano, por acaso, mas ele também construiu casa e foi tudo ali muito em cima e não conseguia, porque este ano o curso até foi em Lourosa, e ele é de Lourosa, e era quase ali à porta de casa. Eu estou sempre a dizer ao Joel, vai lá, anda lá, tira o curso, que é para eu abandonar, para eu me retirar. Mas pronto, agradecer aqui publicamente ao Joel, que está comigo já desde que deixou de jogar em Milheiros na última época, esteve comigo na época a seguir em Milheiros, nós entretanto saímos, depois esteve comigo já em Carregosa e no Pinheirense, e agora no Macierense. Depois tenho o Filipe Formiga, que foi um rapaz que veio à experiência este ano lá ficar, mas não encaixou, também já não jogava há muito tempo, e nós achamos que ele gostava tanto daquilo, e era mesmo aquele gajo de grupo, aquela pessoa de grupo, e agrupou-se bem ali, e ficamos com ele da equipa técnica. Nós dizemos às vezes a brincar que é o nosso segurança, porque ele vive imenso aquilo, e às vezes passa-se todo, mas é um rapaz que tem um coração espetacular e ajuda-nos muito, ajuda-nos imenso, e os jogadores gostam muito dele. E depois temos o Tanaka, que faz a nossa parte de vídeo e ajuda no treino de guarda-redes. Também era um miúdo que não tinha ligação nenhuma ao futebol, e eu abordei-o para... Ele fazia muito aquelas internets, trabalhava bem isso, e era uma peça que a nossa equipa técnica também tinha na altura, que era a parte de vídeo, quer por disponibilidade, quer por conhecimento, e ele ajuda-nos no treino de guarda-redes e faz essa parte do vídeo, que também é importante para nós. Eu sei que estamos já na parte final da época, mas podemos voltar ao início da época. Como é que foi o convite? Que objetivos é que te puseram em cima da mesa? Sei que o início da época não foi muito bom, porque ao chegares a Macieira, de repente, aquilo desapareceu tudo. Pronto, o Macieira teve um treinador muitos anos, 6 ou 7 anos, se não me engano, o Borges, que fez, já o disse aqui, volto a dizer, fez história, porque levou o clube da segunda ao SABSEG, e depois tem 2 descidas que não são descidas, porque veio por arrasto. Quer do SABSEG para a primeira, que desceu em 5º, e quer o ano passado, que ficou em zona de manutenção, mas devido às equipas que caem do Nacional, caiu. E pronto, tinha uma equipa
já com muito tempo de casa, conhecia bem, fez um trabalho, e o Borja é muito meu amigo, e fez um trabalho de se lhe tirar o chapéu em Macieira. Pronto, o Borja optou por não continuar, o Filipe queria que ele continuasse e optou por não continuar, e o Filipe contactou-me. Quando o Filipe me contacta, nós pensávamos que íamos ficar com, se calhar não todos, mas uma espinha dorsal ali da equipa, e tínhamos, durante esse tempo até identificámos alguns reforços e chegamos mesmo a palabrar com eles, e tínhamos uma expectativa claramente de jogar para subir divisão, ficando aqueles jogadores, indo buscar aqueles que se comprometeram connosco e depois acabaram por não vir, só que as coisas depois não se desenrolaram nesse sentido, não ficou da equipa titular do ano passado. Eu acho que o jogador que ficou que tem mais minutos do ano passado era o Bernardo, que não era um titular indiscutível, depois ficou o Canelas, Diogo Carvalho, o Kiki, o Aguiar, mas eram jogadores que nem sempre eram titulares. Se calhar pode-me estar aqui a faltar algum, o Talhas, jogadores que nem sempre eram titulares. Os reforços, 2 ou 3 principalmente, com quem nós acordamos, que achávamos que era muito importante para aquilo que nós tínhamos definido, também à última hora surgiu convites da divisão acima e saíram. E de repente começa a taça, que a taça começa este ano antes do campeonato, e nós com o modelo preparado, com os jogadores preparados, e de repente 7 ou 8 jogadores não estavam ali. Ou seja, o plantel estava curto, iniciamos muito curto. Por exemplo, o Aguiar era o único central de raiz que tínhamos. Começamos a época só com um central, tivemos que adaptar. Depois, entretanto, vamos buscar um jogador ao Balcamarense, um brasileiro que depois, o Léo Bigode, que depois também saiu, e tivemos muitas dificuldades. Fomos colmatando ao longo da época com a chegada do Gusto, do Bino, do Marcelo, mais tarde do Cesar, o próprio Ruben, que veio aqui de Nogueira, e lá fomos equilibrando. Mas apesar de na taça foi muito mal, fizemos um ponto, exatamente, perdemos com Feijões, empatamos em casa com o União da Mata e perdemos em São Roque. Depois do campeonato até iniciamos bem, porque a nossa fase inicial do campeonato era uma fase mais com equipas mais acessíveis, e foi para esconder, dando para ir ali escondendo alguma coisa, mas depois naqueles jogos mais a doer faltava alguma coisa. Felizmente, ao longo da época, fomos conseguindo retocar essas posições. Também tivemos perdemos durante muito tempo muitos jogadores importantes com lesões muito difíceis, e também nos prejudicou, mas isso acontece a todos, não é? Não temos já um plantel tão fundo para colmatar essas baixas, e pronto, e estamos a fazer o melhor possível. Quando eu assinei por uma Macierense, e voltando agora ao início, na minha cabeça era claro que era uma equipa super candidata a subir divisão. Quando comecei a ver as coisas a andar, e agora fazendo nesta altura que estamos, e estamos a 4 jornadas do fim, e já tenho 2 equipas que estão praticamente subidas, eles penso que têm um plantel mais equilibrado para esta divisão do que o nosso. Tanto o Feijões como o Sanguede, e dou os parabéns a ambas as equipas técnicas e estruturas pelo excelente campeonato que estão a fazer. O Sanguede ainda não perdeu, o Feijões tem uma derrota ou 2, mas tem sido uma regularidade que há muito já não se via, quer nesta divisão, quer em outras, e acaba por ser justo, por mais que eu acho que a minha equipa joga bem, que fazemos muitos golos e isso tudo. Nós, por exemplo, temos quase mais 30 golos marcados com o Feijões, com o Sanguede não, mas depois também temos mais 12 ou 13 golos feridos com o Feijões, por exemplo, e temos 10 pontos a menos com o Feijões, mas lá está, a consistência, a regularidade num campeonato destes é muito importante, e eles estão bem e em posições que merecem. Obrigou-te à ideia de jogo, o modelo de jogo que tinhas pensado, a teres que alterar nesse início Sim. da época. Foi implementar estas coisas a quem chega e de repente temos que começar a trabalhar. Trabalhas um mês, não é uma pré-época com um mês, se bem que foi 3 semanas, porque meti a taça, e honestamente a taça não é para nós na segunda distrital, e nós aproveitamos mesmo a taça para entrar no microciclo de pré-época, aqueles jogos. Começamos 3 semanas, na 4ª semana a bater o primeiro jogo de taça, e não escondo, sempre em 4-4-2, losango, a preparar aquilo, mesmo sabendo que tínhamos perdido aqueles jogadores, com aqueles que vieram a tentar, só para aquilo. Meu Deus do céu, não dava, também não é um sistema fácil, é um sistema fácil para jogar quem está habituado e quem tem cultura de já ter jogado. Exatamente. Assim. Agora, por exemplo, numa equipa onde sei lá, 80% do meu plantel tem menos de 23 anos, bem todos com o 3-4-3, com o 4-3-3, com o 3-5-2, formatados assim já desde a formação, e vai explicar aí o que é o losango, não é fácil. Ainda tentamos, mas percebemos logo durante a taça, e penso que até depois do jogo com a União da Mata,
que temos que mudar e temos que nos adaptar, e optamos por um 4-3-3 tradicional, porque achamos também, para além de se adaptar mais à nossa equipa, é aquilo que os jogadores percebem mais fácil, porque a maior parte da vida deles foram passadas nesse sistema, e pronto, estamos a jogar assim. Não é algo que eu não gosto, eu prefiro outro, mas não é fácil ter jogadores para jogar no 4-4-2 assim. Mas sentiste que os jogadores não estavam a absorver, era uma novidade para grande parte deles, o 4-4-2, ou era mesmo incapacidade por estar ali várias, até algumas gerações diferentes ali? Também, mas para além de não ser fácil, porque às vezes, eu digo isto sem qualquer tipo de... Às vezes é uma questão de sorte e o tempo que demora a encaixar, mas também depende da cultura do jogador. Eu fui muito feliz em 4-4-2 Losango em São Roque no primeiro ano que subi, e tinha um jogador como o Stuka, como o Dani, como o Pedro Silva, como o Marcelo, que também nessa altura, não é, há 15 anos atrás, muitas equipas jogavam assim, até o Sporting do Paulo Bento, por exemplo, que era uma das referências na altura, até a contrapor com o 4-3-3 de Mourinho na altura, essas coisas, muitas equipas jogavam assim, e havia, pronto, essa cultura e esse conhecimento. Aqui, lá está, não é fácil adaptar-se ao extremo interior. Não é fácil dizer ao 6 que é um 6 construtor e se calhar é o 10 que vai jogar mais à frente, que é o jogador mais o cão de caça. A forma como se fecham os espaços é muito mais difícil controlar a largura, porque jogas praticamente com 4 jogadores por dentro, e lá está, em miúdos de 20, 21 anos, habituados a formações de sejoanenses ou arrifanenses ou não sei o quê, sempre em 4-3-3 abertos, até equipas dominantes que são gajos que estão preparados sempre para atacar e prontos para atacar, explicar que eles iam fechar muitas vezes dentro, não era fácil, e percebemos a tempo, e lá está. E acho que também uma equipa técnica é isto, não é só... na realidade, segundo a Distrital, eu digo sempre isto, não é o jogador que tem que se adaptar ao sistema do treinador, porque a escolha não é igual, por exemplo, ao Zé, por exemplo, a quem está no SAB-SEG, o meu modelo de jogo é este, a minha ideia de jogo é esta, eu consigo contratar jogadores para isto. Nós, às vezes, é aquele que vem à experiência que é bom, mas é extremo, mas é melhor que o outro que está aí e fica. Não temos essa vantagem de poder escolher e temos que nós adaptar-nos a ele. E felizmente que o fizemos, e acho que jogamos um futebol agradável, com uma ideia de jogo. Nós temos treinado muitas vezes com equipas sempre da divisão acima, quer da Série Norte, quer da Série Sul. Batemos-nos perfeitamente com todas, elas costumam-nos até elogiar, porque somos uma equipa que gosta de ter bola e tem muita bola. Tem corrido bem, lá está, falta aquela regularidade e materialista, às vezes ter 2 ou 3, não é pessoas mais velhos, mas mais maduros. E temos 2 ou 3 jogadores maduros, mas se calhar faltavam-nos mais. Mas pronto, é como eu te digo, mudamos, não temos qualquer problema nenhum em assumir que mudamos, e está a correr bem, Falaste muito bem dessa falta de experiência. É um plantel demasiado novo para... Sentes que faltou esse bocadinho para estar mais perto do Sangueiro e Feijões? Essa experiência? Acredito que sim. Ou menos num ou outro setor. Pese embora tendo jogadores como o Dani, como o Talhas, o próprio Miguel Bruno, que teve muito tempo fora de futebol, mas tem 32 anos e ele voltou comigo no Pinheirense ano passado e este ano está a fazer uma época incrível. Os próprios guarda-redes, que até têm ali a bater nos 30 ou já acima dos 30 qualquer coisa, mas às vezes não é uma questão de idade, é como eu te digo, é a maturidade, perceber os momentos do jogo, conseguires controlar. A minha equipa é uma equipa que tem muito coração e envolve-se muito no jogo, e imagina, se achamos que o campo está a inclinar um bocado, falta ali um bocado de cabeça fria, falta ali um bocado de uma liderança diferente da do Dani, por exemplo, ou do Bernardo. Não é que a liderança dele esteja errado, o Dani é um líder, por exemplo, o exemplo que faz, não por marca ali, joga ali, fala pouco, mas sim, acredito, e lá está, e se calhar em posições-chave, ainda nós descobrimos algumas, mas se calhar em posições-chave, essas equipas estão melhor apetrechadas, se calhar nesta altura não, porque se começamos com esta equipa, com o Augusto, com o Marcelo, se lesionou o Chico, se temos o Ruben, com toda a gente que já tínhamos antes, temos ali um núcleo de 17, 18 jogadores muito fortes. Mas lá está, foram chegando, e essas equipas não, já começaram ali com esse núcleo de jogadores, e depois é no pormenor. E nós deixamos alguns pontos, somos uma equipa muito castigada nos descontos, perdemos muitos pontos nos descontos, muitas das vezes até a tentar fechar um jogo, isso também culpa nossa, não é? Mas notamos que a diferença, uma das diferenças foi essa, em posições-chave, essas equipas provavelmente estão melhor apetrechadas que nós. Achas que o fator ansiedade também pode ter tido aí em algum jogo? Porque sofrer aos 90 e qualquer coisa, às vezes não é só a experiência, às vezes é a ansiedade. O exemplo, Macieira de Câmara,
em casa, que o árbitro deu 6 minutos e nós sofremos aos 8 ou 9, um jogo que tínhamos praticamente controlado, e esse até nem foi um jogo que saímos numa transição ou não. Aí, eu acho que aí esse jogo também só acabava quando eles empatassem. Tenho essa ideia nesse jogo, mas por exemplo com o Caldas empatamos em casa e se formos ver a estatística nós temos 30 e tal remates e eles têm 3. Aconteceu isso em muitos jogos e tu vês, depois há jogos que tudo corre bem e de repente aos 20 minutos já estás a ganhar 3 ou 4-0, mas depois há outros jogos, por exemplo uma Cira de Câmara lá, que acabamos por empatar, mas fizemos 1-0 e podíamos ter fechado logo a seguir, e o jogo depois é diferente, e depois eles até deram a volta e nós conseguimos empatar. Esta semana com o Valga foi o primeiro jogo, os primeiros pontos ganhamos nos descontos, ganhamos aos 96 minutos, depois de termos um golo anulado aos 92, que para mim, no meu entendimento, e depois de o ver é um golo limpo, por exemplo. Em Valga perdemos também com golo aos 94 minutos. Isso tudo somado às outras equipas também deve acontecer. Nem tanto, mas eu sei que, por exemplo... Sim, mas estamos aqui a falar de Maceira. Certo, mas o Feijões tem muitos pontos nos descontos, conquistados nos descontos, por exemplo. E lá está, é isso, às vezes é essa pontinha, não é sorte, porque isso é trabalho e não tiro mérito nenhum ao Feijões nem ao Sanguedo, mas lá está, com este plantel desde o início, a história seria diferente. Acredito que sim. Estamos a falar das equipas de cima, mas depois há as outras equipas e que às vezes vêm complicar, ou e outras nem tanto, mas qual é a tua opinião da inclusão? E deixa-me primeiro fazer aqui uma parte para lá em casa perceberem que o campeonato sub-23 da Associação Futebol de Aveiro, quando não tem 10 equipas, ou menos que 10 equipas, elas são incluídas na segunda divisão distrital. Foi o que aconteceu esta época, isto é, vocês têm algumas equipas sub-23 na vossa divisão e são equipas que vêm ajudar, vêm complicar, mais ou menos. Que opinião é que tens? A minha opinião é muito simples e defendia sempre desde o primeiro minuto, porque primeiro não acho execuível sequer, só cá em Aveiro, termos o Sanguedo sub-23 a jogar a Sul e o Sanguedo A a jogar a Norte, assim como o Rocas. Exatamente. E na eventualidade do Sanguedo sub-23, imagina que acontecesse, tinha uma equipa de sub-23 top, de estouro, e jogava para subir a divisão. Como é que eles descalçavam esta volta agora? Um jogador que tenha idade de 23 anos podia ser campeão por 2 equipas na mesma divisão, ou podia no limite, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que as equipas sub-23 não estão preparadas para a realidade deste campeonato. E basta ver, ainda eu estava a ver antes de vir para aqui, essa situação. Tu vês a diferença dos primeiros para o último, que é o Santiago, nem é uma equipa de sub-23, mas uma equipa tem 3 pontos e outra tem, se não me engano, 68. Ok? Depois vês aquele núcleo dos 20 e poucos pontos, 40 pontos num campeonato de diferença, prova que não é um campeonato equilibrado, e não ser um campeonato equilibrado é mau. Eu não tenho nada contra, eu sou muito a favor de uma equipa de sub-23, até porque já treinei formação há muito tempo e defendi sempre isso, porque eu acho que o jogador não tem que rebentar aos 19 anos e é obrigado a desistir, porque depois não arranja clube, não quer ir à experiência e desiste, e muito jogador perde-se se não tiver aqueles 20, 21 e 22 a jogar, mas num campeonato próprio. Acho mesmo até que as equipas deviam olhar mesmo para essa geração como apoio a séniores, e as equipas ver o escalão de sub-23 como ver o escalão de júniores e a ver esse campeonato, um campeonato de esperanças, por exemplo. Agora, integrá-las num campeonato destes, porque se calhar quem idealizou isto de certeza que pensou que a segunda divisão era uma divisão fraca e que isto ia, ok, mete para aí e depois vê-se. Mas para quem está no campeonato e lutar por objetivos, eu acho complicado, porque são jogos, por mais que a gente tenha respeito, são muito desequilibrados e os resultados falam por si. E os resultados, às vezes o resultado é muito mais desequilibrado do que até a diferença das equipas, mas são miúdos, e se eu me queixo às vezes que os meus não têm poder, maturidade suficiente, ali ninguém tem maturidade. Eu dou-te um exemplo, nós o Cucujens, que para mim é das melhores equipas, são 23, e eu aos 20 minutos ou 30 minutos posso estar a perder 3-0 e está 0-0 e ganha esse jogo 7-1, por exemplo. O São Vicente igual lá, e eles mandaram uma bola ao posto para 1-0, porque depois descamba completamente. Nada contra a competição deles e à qualidade, há muitos miúdos com qualidade que têm que ser aproveitados, mas, na minha opinião, acho que vem desvirtuar este campeonato. Até não por pontos, porque acho que nenhuma equipa, pelo menos aos da frente, nós só perdemos pontos, lá está, nós não perdemos pontos com a equipa nenhuma sub-23, perdemos com a Flograde, onde os outros conseguiram ganhar. A Flograde B, que para mim é uma excelente equipa, e surpreende-me de como é que sou eu a que perdi pontos com eles. Ok? Porque eu, quando digo eu, do Sanguedo, do 5 de cima, por exemplo,
porque uma excelente equipa com miúdos bons, miúdos com formação. Mas lá está, esse campeonato sub-23 há equipas, o NES, por exemplo, com todo o respeito que tenho por eles, não vês nada, é um jogo, tu trabalhas aquela semana, por mais que estejas a dizer aos teus jogadores, é um jogo, estar atento e não sei o quê, há notas aquele relaxo, e depois estás num campeonato onde tens não sei quantas jornadas, e no fundo tens 10 jogos, estás a perceber? Acho que a Associação devia olhar para este campeonato com outros olhos, porque são cada vez mais equipas, são cada vez mais jogadores. Já se fala que para o ano vão entrar mais equipas que até estão no popular. E se calhar nós vemos uma primeira distrital com tão poucas equipas em 2 séries. Se calhar podíamos nivelar a qualidade da primeira distrital, porque tanto nós, como o Fermedo, como a Macieira de Câmara, como o Sanguedo, como o Feijões, como na Série Sul, as equipas que estão lá na Série Sul, são equipas que podem plenamente jogar uma primeira divisão distrital e manter-se, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas lá está, eu sou um mero treinador, não sou funcionário da associação. Mas já agora que falaste nisso, e até porque temos os dois com os treinadores, achas que a associação não ouve tanto os treinadores? Eu acho que não ouve. É assim, eu tenho curso desde 2001, eu tenho a certeza que a mim nunca me perguntaram nada. Eu pelos outros, eu não falo, mas sim, acho que deviam ouvir mais os treinadores. E eu sei que tudo que é aprovado são os clubes que aprovam, sim, e isso tudo, os estatutos assim o dizem e não sei o quê. Mas para já eu acho que nenhum treinador está na estrutura de nenhum clube que vai lá. E depois os clubes aprovam aquilo que dá mais jeito ao clube ou à maioria dos clubes, ou uma maioria que interessa apoiar. Mas sim, acho que os treinadores deviam ser muito mais ouvidos, e não falo por mim, mas temos tanta gente, tanto bom treinador, temos um campeonato de SABSEG que é dos melhores campeonatos distritais do país, e vemos coisas no SABSEG que eu nunca pensei ver. Eu hoje, se quiser ver um jogo ao domingo, por acaso tenho jogo, mas se quiser ver um jogo, não é no meu tempo, quando treinava no SABSEG, eu para conseguir ter alguém para me filmar um jogo, meu Deus do céu, tínhamos sorte de ter a rádio aqui de Oliveira, que na altura acompanhava, e nós ainda conseguíamos passar umas mensagens e não sei o quê, mas se está tão top para aí, e as pessoas têm que perceber que não é só aquele campeonato, e estes 2 campeonatos de baixo SABSEG é que tem que alimentar isto, e eu acho que está a acontecer completamente o contrário. O SABSEG está a ser alimentado pelo Campeonato de Portugal, porque os jogadores já vêm para o SABSEG, e meu Deus do céu, já estamos a falar de ordenados muito grandes, e depois o jogador do SABSEG normal já não tem lugar no SABSEG, cai para a primeira distrital, começa a inflacionar. Eu digo que eu tive jogadores chegar a Macieira de Sardes e pedir 400 euros numa segunda distrital. Digo-te isto sem qualquer tipo, 400 euros numa segunda distrital. Não sou eu, é o Filipe, não é? Dava-me riso a cara dele, porque ele estava mas eu acho que é a sucessão normal, e vai começar a acontecer cada vez mais devido às escolhas dos caminhos que estão a optar por aí. Passando agora para outro fator, ainda relacionado com o futebol, que é aquilo normalmente os treinadores nunca estão satisfeitos, que é as condições de trabalho nunca é suficientes. Mas ali em Macieira o clube tem crescido muito nesse tipo de condições. Achas que ainda falta mais alguma coisinha? Vou falar das bolas. Precisamos de mais bolas. Não, nós também fomos fustigados com muita coisa este ano em Macieira, quer a nível de plantel e situações pessoais e familiares, até pessoas muito perto ali dentro, doenças graves, muitas situações. E depois, quando foi aquela última tempestade intempérie, aquela situação da bancada, que causou ali um transtorno muito grande, não é? Porque é desolante, nós que entramos lá para treinar todos os dias, ou quase todos os dias, e vemos aquela situação, que eles depois até criaram um grupo para ir ajudar a tirar aquilo, e fizeram realmente o que podiam, só que ainda vês lá o ferro todo bregado, abraçado aos eucaliptos, e eles estão a fazer tudo, aquilo ainda por cima, segundo o que o Filipe me disse, mexeu mesmo nos alicerces da bancada, não é só chegar ali a remover o lixo, tem que se fazer as coisas todas. Agora, a nível de equipamentos, já o disse aqui, e é uma das coisas que sempre vi no Macieira, é um clube que tem brio. Convido também a quem tiver a ouvir, e a vocês, eles estão com um projeto incrível no futebol de praia, onde estão a fazer um estádio, e nós vemos
que nos equipamos lá todos os dias, aquilo a crescer de dia para dia. Ainda esta semana puseram as balizas, vês quem está lá, sempre o Filipe, às vezes até os funcionários dele, às vezes até os diretores, às vezes até alguns amigos dali, sempre a trabalhar para tentar adiantar o processo. Aí é um clube muito isso, e é um clube que me surpreendeu nessa parte. E eu às vezes dizia, e pegando nisso para o outro lado, que já não andava feliz no futebol há muito tempo, porque isto está cada vez pior e as pessoas no futebol acho que sabem, já nem é o resultado, é se A, B ou C gosta ou não gosta. E os últimos clubes por onde passei até achava que estava, e estava, não tem problema nenhum, em Carregosa foi mandado embora depois de ganhar 2 jogos e estar a 5 pontos de uma subida. No Pinheirense as coisas estávamos tranquilos e andava cansado disso, grupos não estão agarrados, até começam agarrados, mas depois por um fator ou outro começam-se a separar, e este ano tenho que enaltecer isso, e acho que também é muito a nossa força, quer do clube, quer da própria equipa. Tenho um grupo como já não tenho, ou se calhar nunca tive. Quando te digo, por exemplo, esta situação da bancada, nós temos umas ajudas de custo normal no futebol, que, meu Deus do céu, mas ainda assim os capitães da equipa técnica conversaram entre eles e doamos uma boa percentagem das nossas ajudas de custo para a situação da bancada. Eles também têm sido inexcedíveis connosco quando lesões, essas lesões mais graves que tivemos, o Filipe, com a seguradora, com tudo também, sempre impecável com a malta. E eu já tive em muitos clubes que parecia que era assim, mas não era assim, estás a perceber? Temos lá a Natalhas, que não é fisioterapeuta, mas anda nisto há muitos anos. Sim. E não falta um treino sempre mais cedo, se eu preciso ir ao sábado lá vai. É um clube de pessoas, estás a perceber? E isso depois, lá está, dá-nos uma força extra que nos transmite nos jogos. E depois temos um grupo incrível, capitaneado, e agora se me permites, porque também acho que é a altura certa para o fazer, capitaneado por o Dani. O Dani foi meu jogador, eu como treinador adjunto, eu penso que na época 2004, 2005, foi o primeiro ano que o treinamos, ou seja, que eu treinei, que foi há 20 anos, e vejo hoje nele, já não é aquela força, não é que era o Dani a jogar, mas a alegria dele é igual à de quando treinava lá. E eu não sei, e sem querer criticar clube nenhum, nem pessoa nenhuma, é um jogador que tem certamente, sei lá, 700 jogos assim a fazer de cabeça, nunca teve uma homenagem como devia, e deixa aqui o rap também ao Balneário, apesar dele a falar, se calhar vai ser fácil para ti, mas e para estes jogadores todos que não conheciam o Dani, porque ele nunca teve nestas realidades, não é? Estar ali com ele, é um exemplo de superação diária. Imagina, ele às vezes tem mais tendência à lesão com os outros, ou faz uma entorse, ou não sei o que é. O Dani não para, o Dani continua a treinar na mesma. Se o campeonato para, o Dani mete um colete de 10 quilos e vai correr à volta do campo quando acaba o treino, que é a forma que ele tem de estar mais próximo, mais perto da capacidade física dos miúdos. Deixa aqui, eu treinei muita gente e sem me querer esquecer de nenhum jogador, e eu dizia sempre isto, e durante os anos que treinei, não é por a qualidade futebolística de pés que ele tem, é por a qualidade humana que tem e pelo exemplo que o é, por a vontade, e é sem dúvida nenhuma um jogador que mais prazer me deu treinar em toda a minha vida, exatamente por isso. Às vezes dizia, havia aqui gajos deste balneário que se tivessem o pé como tu tens aí, não jogavam 3 meses. Mas era verdade o que eu estava a dizer. Deixo aqui um grande abraço e agradecer por ele ter abraçado este projeto connosco e tem sido muito importante para nós lá dentro. Há sempre um jogador importante em termos de balneário, principalmente pelo exemplo. Claro que sim. E o Dani é mesmo isso, é o exemplo. Sentes que é o exemplo para os miúdos? Ou melhor, sentes que os miúdos veem no Dani um exemplo? Eu vejo o Dani, isso para os miúdos e para aqueles que chegaram este ano, e a forma como ele cola aquilo tudo, mete a piada na hora certa. Às vezes parece que está tudo, não é? Um resultado pior. Chegamos ali à terça-feira e ele tem essa percepção de começar a levantar a astral às tropas e o caralho. E sim, e depois também outro exemplo de lá da casa, isso mesmo da casa, que é o Talhas, que é o faz tudo.
E eu costumo dizer ao Talhas que ele mais cedo ou mais tarde será presidente e daqui a 30 anos vai ter lá uma estátua ao lado do Zé do Porto, porque às vezes estamos a treinar e isto é verdade, não é? Agora que treinas de dia com este tempo, mas chegas às 8 e pouco, começa a cair, não está lá o presidente, não está lá o Quinho, o Talhas vai ligar a luz, o Talhas vai ligar a luz, se é preciso, ele até nem tem jogado muito de início, mas dou-te um exemplo, ainda agora contra o Bolga. Ele entra ao intervalo e ele é a nossa alma, ele é o amor àquele clube. Queres dar um exemplo de um jogador que tem amor ao clube, que hoje em dia é raro, e ele está, eu posso dizer que ele treina os miúdos, está a tirar o curso de treinador, posso dizer que ele às vezes vai o escalão dele, ao escalão do outro e ao escalão do outro, eu acho que ele vive ali completamente, depois ainda joga para os séniores e também é muito importante. Nós dizemos que é o que eu lhes digo, quando nós gostarmos, se eles gostarem lá, às vezes aos mais novos, se gostarem de uma rapariga como o Talhas gosta de uma macieira, ela vai ser feliz a vida toda. Vai ser feliz a vida toda, é verdade. Pedro, a maneira como tu falas, eu conheço vagamente e já conheço o Filipe há muitos anos, o presidente, mas cada vez que te ouço a falar, na minha cabeça, isto é um clube de família. Certo. Isto não é um clube de adeptos. Até porque em conversas já tivemos que o Maceirense tem poucos adeptos e acho que até é um rapto de galhar que se pode lançar daqui. É uma freguesia pequenina, mas há pessoas que vivem lá. Mas sentes que aquilo é mesmo uma equipa de família. Eu joguei lá, aliás, eu acabei lá a minha carreira há muitos anos. E a altura o presidente era o Zé do Porto. Ok. E foi sempre assim, estás a perceber? Era num estilo diferente, na altura era o Pelado, não era o Zé do Porto, que ia buscar os jogadores a casa, que pagava, que ia buscar lenha para aquecer a caldeira, que alisava o campo, tudo. Agora é diferente, ok? Porque, por exemplo, a formação, nota-se que está bem estruturada, tem team managers, tem os diretores de cada escalão, e eles treinam muitas vezes antes de mim e tem muitas miúdas, por exemplo, que eu também faço sempre, por às vezes peço-lhes desculpa, para cumprir o horário, para largar o balneário, porque as miúdas, o nosso balneário tem tens que entrar pela porta principal, mas tem lá um balneáriozinho onde se equipa algumas miúdas, e às vezes, imagina, uma terça-feira estamos na palestra, cedemos mais um bocado, e eles têm sido inexcedíveis disto. O clube está, dentro das dificuldades que tem, está estruturado. Mas depois é como tu dizes, é muito familiar. E a título de curiosidade, esta semana houve um minuto de silêncio no jogo por causa do falecimento do Papa. E eu no minuto de silêncio contei as pessoas que estavam na bancada, estavam 92 pessoas, ou 93, podes pôr aí uma margem de erro, mas a contar com o meu rapaz que estava a filmar e não sei o quê. E eu acho que tinha mais gente do Valga. Depois nas minhas costas, se calhar tinha o pessoal do bar e não sei o quê. Mas lá está, eu acho que é isso um bocado que falta ao clube. Não é que a população esteja desligada do clube, eu acho que nunca houve essa ligação. Nós vemos aqui à volta, por exemplo, São Roque está muito forte em relação a isso, o próprio Nogueira está muito forte em relação a isso, porque se calhar, não sei a explicação, porque a direção não está a trabalhar para afastar as pessoas. Isso, às vezes acontece isso, eu não gosto daquele... Ali em Macieira não é isso. Eu acho que não há aquele hábito, e se calhar Macieira de Sarnes tem muita gente também lá a viver, que se calhar não é macieirense, que se calhar não é de lá. Exatamente. Que estás a perceber, como é ali perto de São João. Exatamente, é uma zona dormitória praticamente. Porque é estranho, nós nesta altura estamos a fazer um campeonato que estamos numa situação que nos permite ir a um play-in para disputar uma subida de divisão, deveríamos ter mais gente, ok, mas lá está, não podemos atirar nada à direção, mesmo essas ajudas de custo que eu te digo, este mês recebemos essas ajudas de custo ao dia 21, mas não é para pagar o mês de fevereiro. No dia 21 de abril recebemos a ajuda de custo para pagar o mês de abril. Percebes? São esses pormenores, são esses docinhos que não se vê em lado nenhum. Não se vê em lado nenhum. E a alegria, o Quinhalves, que é o tesoureiro, a alegria dele em poder fazer isso. Está aqui, pagamos a hora, antes de horas, e o orgulho deles. É um clube muito diferente. Eu sinto-me bem com isso. Eu há dias falava com um treinador de Sabe-Segue de muitos anos, e até tivemos um jantar de uma antiga equipa que jogamos, e ele perguntava-me como é que eu estava tão contente a treinar uma equipa de segunda distrital. E eu respondi-lhe assim, eu disse, não vou dizer o nome, mas há quanto tempo tu não és feliz a treinar? E é um treinador que ganhou títulos e treinou grandes, bons clubes. E ele, no final do jantar, disse-me, ainda estou a pensar nisso. Eu não sou feliz a treinar há muito tempo. E acho que isso, eu não ando de futebol por dinheiro, não ando de futebol por nada. E foi um projeto
tenho uma ligação muito forte com os meus jogadores. Às vezes até tenho a noção que isso pode funcionar contra mim, porque às vezes tu dás esta mãozinha e eles já te vão querer o braço. Também se calhar sei que não tive uma carreira mais forte, se calhar muito por causa disso, mas sempre foi a minha forma de estar no futebol, Pedro. O jogador é meu amigo, o jogador não é meu inimigo. Tem que ser. Mas há muita gente, e eu claro, falo sim. com muitos que nem os dentes moram. Pá, não consigo. E se andar feliz como ando este ano, se subisse, posso dizer que era dos melhores títulos da minha carreira, e felizmente já tenho 4 subidas de divisão, mas esta aqui ia ser muito especial, porque não estando aqui a falar para fora, eu tenho um grupo como nunca tive. Sentes bem esse grupo? Sim. Pedro, faltam 4 jornadas, são 4 finais. Certo. Como é que olhas para esses 4 jogos? Olha, com muita apreensão, porque nós temos uma Macieira de Câmara a 2 pontos de nós e o Fermedo a 5. Certo que ainda temos que jogar com o Fermedo. O Macieira de Câmara, teoricamente, tem um campeonato mais fácil que o nosso. Nós vamos amanhã a Milheiros, um jogo muito difícil, um derby. O Milheiros também foi das equipas, foi dos jogos melhores que foram jogados este ano em Macieira de Sarnes. Ganhamos 3-2, estivemos a ganhar 1-0, a perder 2-1 e viramos para 3-2. Gosto muito da equipa do Milheiros. É uma equipa que joga, que tem princípios de jogo. Se calhar não é uma equipa um bocado parecida com a minha. Se calhar não está tão batida para chegar a uma divisão destas, mas joga, e gosto muito disso. Vai ser um jogo muito difícil, até porque é na relva, e é um derby, até dá para ir a pé. Depois recebemos o Couto Sub-23 e depois vamos a Fermedo e temos o Feijões. Nós temos 2 pontos e confronto sobre uma... Confronto não, porque os 2 resultados são iguais, mas temos muitos mais golos, sim, do que eles. E vai ser uma luta até ao final. Agora, acho que já devíamos ter cimentado este lugar, porque certamente o treinador de Macieira de Câmara vai dizer o mesmo e o do Fermedo o mesmo, mas eu acho que a nível de futebol jogado, nós estamos sem dúvida nenhuma nas 3 melhores equipas deste campeonato. E achas que, até porque, se Deus queira que consigas o 3º lugar, vais ter que disputar com o 3º lugar da Série Sul, sim. Que eu creio que não está ligado, que é o Rocas de Voga, que está mais ou menos cimentado naquele lado, mas há sempre aquela ideia que a Série Norte é sempre mais forte que a Série Sul. Achas que ainda continua a haver essa diferença? Isso antigamente falava-se muito. Eu tinha essa ideia, mas eu o ano passado fiz a Série Sul na primeira distrital no Pinheirense. Está bem que é uma divisão acima, mas perdi completamente essa ideia, porque tu vês o Mourisquense, vês o Balonguense e as equipas do Sul. Para já, muitas destas divisões até têm uma vantagem, conseguem ir contratar jogadores ao Distrital de Coimbra e muitas das vezes. Mas ao Porto não conseguimos. Pois, não é. E é como eu te digo, se me perguntaste, conheces a equipa de Rocas? Não conheço minimamente de campeonatos que já nos defrontamos e isso tudo. Sei que é uma estrutura forte, sei que, por exemplo, a equipa deles sub-23 é das 2, 3 melhores equipas deste campeonato, ou seja, se ainda tenho uma equipa A, aí vamos com todo o respeito, agora temos é que lá chegar a esse jogo, depois é uma final, mas eu quando digo ficar em 3º, isso é mesmo o nosso objetivo, e depois esse jogo, quando chegarmos lá, se lá chegarmos, e se Deus quiser vamos chegar, não é para se jogar, é para se desfrutar, é para se ganhar, e se chegando aí é para se ganhar, tem que se ganhar, mas queremos muito chegar lá, respeitando uma Macieira de Câmara que também quer muito chegar lá, e o Fermedo. Mas queremos muito chegar lá, e noto que a equipa, mesmo com algumas limitações que estamos a ter agora, noto a equipa focada em conseguir isso. Mas sentes a equipa também ansiosa? Apesar de estar focada, também a ansiedade também... Gerir isso é o mais difícil, porque nós sabemos que não temos margem de erro, e eles sabem que o Macieira tem um calendário mais fácil que nós. Teoricamente o Macieira tem um jogo difícil que é nas Caldas de São Jorge, e nós temos 3 jogos de grau de dificuldade, e eles ganhando todos, nós podemos só empatar e tendo de ganhar 3 jogos, onde temos o Fermedo, o Feijões e o Milheiros. Mas lá está, cada domingo, cada batalha, sinto-os ansiosos, mas também os sinto capazes de o fazer. Porque a minha equipa sente isso. A minha equipa sente que é claramente, a minha equipa sente exatamente o que eu te disse. Se estamos como estamos agora, que subimos divisão direta. Se começamos o campeonato com este plantel agora, que subimos divisão direta. A equipa sente isso. Por isso a obrigação que tem que fazer é jogar estes jogos para ganhar. Agora é um campeonato, é um jogo, pode haver uma expulsão, pode haver um lance que condicione, e pode ir tudo. Temos de ter essa noção. Como tivemos esta benesse, não foi benesse, porque trabalhamos muito para o fazer,
mas podia ter acontecido no domingo passado, onde marcamos aos 96. Aos 96, depois de estar a perder 1-0, conseguimos virar o jogo. Mas pronto, vai ser uma luta até ao fim. E assim é que deve ser os campeonatos. Exatamente, para ter emoção até ao fim. Para finalizarmos, queria que tu deixasses uma palavra aos adeptos macieirenses, mesmo àqueles que não vão ao estádio, que é a altura, se calhar, de irem ao estádio. Pronto, amanhã é o derby Milheiros, gostávamos que não é só descer um bocadinho, Exatamente. que nos apoiassem para este jogo muito difícil e nas últimas 3 jornadas, este mês de maio, para ser mais prático, que ao domingo viessem apoiar o Macieira, que se fizessem ouvir, porque quer queiramos, quer não, é muito importante para o jogador e é muito diferente para o jogador olhar para umas bancadas vazias ou olhar para uma bancada onde está gente a puxar por nós, seja família, amigos ou mesmo até pessoas que não conhece, e tornar um ambiente, não é um ambiente hostil, mas um ambiente mais fervoroso em favor da equipa da casa, porque só assim faz sentido o fator casa para ser realmente um trunfo para nós. Nós devíamos ter conquistado isso, e se tivéssemos sido mais autoritários, mais como está a ser o Sangue e Feijões, tenho a certeza que se calhar a envolvência era outra, e a nossa missão no início, isso foi dado como objetivo, também falhamos na nossa parte, mas agora pedimos esse apoio extra aos adeptos e sócios e pessoas que gostam do Macierense, mesmo malta, porque há muita gente que jogou naquele clube, pode ir lá reviver, e se quiser vir dar uns chutes, volta e meia, eles agora até estão a fazer a angariação de veteranos, uma equipa de veteranos, e venham-nos apoiar, que é muito importante para este caminho que queremos fazer. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Tudo bom, que os objetivos sejam cumpridos até o final da época. Esperemos que sim. Já sabe, lá em casa subscreva as nossas redes sociais, façam os likes também. Até uma próxima.